Vamos lá, começando de novo. Já tinha entrado aqui ao vivo e já tinha uma opção de gente querida aqui comigo. Já tinha chamado a Ju e estava travando. Então, espero que agora a gente consiga. Me deem um retorno se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, para eu poder chamar a Ju. Dá um retorno aí para mim, gente, se tá tudo bem, se vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Ju, você tá me vendo, tá me ouvindo? Que aí eu já chamo a Ju, porque como eu tava falando, não tem outra pessoa para eu convidar para essa live para falar de estilos do que Ju, que é uma mestre nisso, né? Então, Ju, vou te chamar de novo, tá, amiga? Peraí. Puxar aqui. Entra. Tá certo. Sempre com emoção, gente, pelo amor de Deus. Sempre com emoção esse negócio aqui. Vamos ver. Ó. Agora! Pelo amor de Deus, gente, eu não aguento. Toda vez é isso, Ju. Sem emoção. Toda vez é com emoção. Se não tiver emoção, não tem graça, né? Não, bora Pelo devagar e sempre. Agora foi, agora foi. Foi. Ó, gente, se der uma travada de novo, eu fecho de novo, abro de novo, porque eu vou fazer essa live com a Ju. Não, ela vai, gente. Ela vai. A nossa energia ela é tão grande que quando bate assim, até a internet dá uma doida assim. Maravilhosa. Ju, eu estava falando aqui logo que eu comecei que esse assunto, oi Mel, esse assunto é um assunto que traz muita dúvida mesmo. E eu falo sobre isso no meu curso, mas eu falei, gente, eu vou fazer uma live e não tem outra pessoa para fazer uma live que não seja com você para falar disso. Né? Ai, gente, você tem um curso sobre apaixonante. isso, gosta disso, entende, estuda isso, então eu acho que tá faltando seu microfone. Ah, isso é a Marcela me sacaneando, porque eu achei aquele filtro. Você já viu o filtro que eu tô com o microfone? Adorei. Rádio Rosalie. TV Rosalie. Não, gente. Adorei. Amei aquilo, não tem entendeu? Então eu fiquei anunciando a live na TV Rosalie e a Marcela falou, você adora o microfone? Adoro, adoro. Vai pegar. Eu vou, entendeu? Paga falando que eu vou. Muito bom. Entrando aqui, obrigada. A gente fazer uma live, é sempre isso que eu falo, a Ju também fala muito isso. O dia da gente é confuso, é corrido, é uma dinâmica imensa, cada família tem uma dinâmica, a gente tem um dia a dia que é surreal de corrido, e vocês também. Então, vocês estarem aqui com a gente, dedicarem aqui um tempo para a gente conversar, é muito especial. Então, muito obrigada por estarem aqui. Tem alguma dúvida que mais no final não quebra o raciocínio, tá, gente? Eu, pelo menos, se eu for conversar, alguém me perguntar alguma coisa, eu não... Então, perguntas, porque a gente fica, né? A gente está com um raciocínio e aí, de repente, quebra. Né? Então, mais uma vez, obrigada. Ju, estou claro, cheio de perguntas aqui. Senão não era Rosalie. Se Rosalie não tivesse com papel, checklist, não era Rosalie. Pelo amor de Deus, eu falo de planejamento 24 horas por dia. Se eu não fizer o mínimo de planejamento, cadê minha coerência? Não existe. Não, né? Não pode. Eu sou. Não é você. Sou assim. Não sou eu, né? Então, Ju, claro, eu acho que todo mundo que está aqui te conhece. Acho difícil que tenha alguém aqui que não te conheça. Mas a casa é sua. E eu quero, Ju, começar para você definir. Sempre a gente contextualizar e fazer uma definição, né? Do que é estilo e qual a diferença de estilo para tema, que é uma dúvida muito grande, né? Então, a casa é sua, o microfone da TV Rosalie é seu. E conta aí pra gente o que é o estilo e qual a diferença de tema para estilo. Perfeito, Rô. Só agradecer realmente mais uma oportunidade da gente estar junto aqui, contribuindo um pouquinho mais para que as meninas, os meninos que têm rapazes aí, eles participem, entendam um pouco desse universo. E eu não digo o universo da mesa posta,
Porque quando a gente fala, ontem eu fiz uma live de cores, e eu falei, gente, cor é vida, ela está presente na nossa vida em todos os momentos, não apenas a mesa. E quando a gente fala em estilos, os estilos também, algumas pessoas nem notam, mas os estilos também estão presentes na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, e a gente nem consegue identificar, né? Então, a gente vai entender um pouquinho por que também o estilo está à mesa. Porque é o mesmo raciocínio. A cor está presente em tudo. A cor define, a cor traz característica, a cor traz significado da psicologia. Com o estilo, a cor faz parte, é uma das ferramentas que a gente vai usar no estilo. Porque o estilo, né? O estilo, pessoal, a gente tem que entender, por mais que a gente fale, mas eu recebo direto o Rô também, por isso que a gente viu a importância de trazer esse tema aqui hoje. E a gente escuta as pessoas perguntando, né, o que é estilo, confundindo, essa mesa tem que tema. Quando eu levei na live, eu até mostrei uma mesa, eu disse, gente, o que é que vocês acham que tem aqui? O que é isso aqui? A pessoa, na hora, é um tema. Não, aquilo era um estilo. Então, qual a diferença entre eles dois para vocês entenderem bem? E no final, vocês vão sozinhas responder a pergunta da live. Toda mesa tem estilo? Então, isso é uma questão que às vezes a gente se cobra muito. Isso. E a gente se cobra muito quando você já está numa fase, fique feliz quem já está aí, bota o dedinho para cima, você já está na fase mais avançada da prática da mesa posta. Porque quando a gente começa a mesa posta, a praticar, a viver, porque na verdade você já praticava e não sabia que praticava. Você começa a viver, a gostar daquele momento, querer algo a mais, a gente só quer o que ali? Onde coloca isso, onde coloca aquilo, qual é a regra, o que pode, o que não pode. Você não foca tanto na decoração. Você nem lembra, você nem parou para pensar em estilo, cor, nada disso. Eu quero saber como eu monto isso aqui certo. Depois de um tempo que você já sabe, você já faz de olho fechado, ó. Todo mundo faz de olho fechado, não precisa mais de print de celular, você já sabe. Aí você faz, agora eu quero montar uma mesa um pouco mais elaborada. O que é que eu tenho aqui em casa? Você já entendeu que você não vai comprar tudo aleatoriamente porque é bonito? Porque todos nós começamos assim, a gente sai comprando tudo. Eu não sei nem o que eu quero, é bonito, eu compro. Eu vou usar. Se eu não tiver, eu não consigo fazer a mesa. Exatamente. Então, você vai entendendo. Por isso que eu digo que quando a gente chega no estilo, num tema, é algo mais evoluído um pouquinho. Você já conhece o seu acervo, você precisa saber o que você tem em casa. Você precisa saber o que você gosta. Isso é fundamental. Porque a gente tem mais de 50 tipos de estilos. A mesa, a gente consegue fazer mais de 20 tipos de estilos. E o que danado é estilo? Gente, estilo é um conjunto de características. Não é apenas a cor, não é apenas ter madeira, é um conjunto que está, ó, alinhado assim. Por isso que eu e Rosalie gostamos tanto, porque ele está alinhado com a história. Então, quem gosta de etiqueta, ama a história da etiqueta. É muito difícil alguém não gostar. Tem quem tem, mas é difícil. Quem gosta do estilo vai entender, ó, o céu clarear, assim, ó. Quando a gente começa a fazer associação com os períodos românticos, os períodos clássicos, modernos, da literatura, por exemplo, que todos nós estudamos no colégio, na época do colégio. Todos nós estudamos. Então, são características, né, materiais, cores, qual a proposta que você quer trazer. Então, estilo, ele tem uma sequência de características que vão definir cada estilo. E o que é tema? O tema é o que a gente passou semana passada, uma mesa para o Dia das Mães. Agora, uma mesa para o Dia dos Namorados. Uma mesa de bodas, de diamante, de brilhante, de pérola, de algodão doce. Isso é um tema. Eu vou entrar na tua sala e vou dizer, quando você olha, por exemplo, uma mesa toda usando rosas, flores, a gente não olha e diz assim, ah, você fez um tema jardim. Porque não tem que ter tema. A gente não tem que ter estilo. Você que vai dizer, por exemplo, Rô, vem aqui para minha casa sábado que eu vou fazer um churrasco, vou fazer uma mesa de churrasco. Isso é um tema. Que delícia. Imagina nós duas no churrasco.
Meu Oh, meu Deus. Deus. Meu Eu Deus. falo sempre isso. Né? Que Então, isso, o tema é o que vai abordar sobre o que você vai falar naquela mesa. isso. Estilo é como você estar aquela mesa, o tema que você vai falar. As coisas, né? Você chegar, por exemplo, falei do churrasco. Ju, eu posso fazer um churrasco rústico? Lógico, churrasco é uma coisa, o estilo rústico é outra. Eu posso fazer um churrasco romântico? Lógico, quem disse que não? E pode, tem a ver, lógico, tema e estilo. Eles vão estar juntos. Eu tenho que ter um tema, eu tenho que ter um estilo, porque às vezes a gente mistura tudo com harmonia. E quando a gente olha, equilibrado, aí faz qual estilo? Eu não concentrei características naquela mesa para predominar. Outro exemplo, no sábado, no domingo, eu postei essa semana a mesa do dia. E eu disse, gente, lá eu fiz 2 estilos, eu mexi 2 estilos. Eu trabalhei o estilo romântico, com as características do romântico, porém, eu fiz o mix and match, que é a estampa, a mistura das estampas. Então, eu misturei os 2 estilos. Tinha outro estilo? Não, não tinha outro estilo. Por quê? Tinha técnica. Eu trabalhei com a técnica de cada estilo. Com a harmonia, deu super certo. E você olha e você não vê. Isso é romântico? Isso é mix and match? Não. Tá uma mesa equilibrada. Harmoniosa. A gente, às vezes, harmoniosa. Então, a gente, Exatamente. às vezes, olha e faz assim. Ah, minha mãe, citando o Dia das Mães. Minha mãe, ela tem um estilo muito romântico. Eu tenho que fazer uma mesa romântica. Gente, não é um carimbo, tá? Vamos dizer, se é romântico, você só vai ter itens românticos na sua casa? Não. Porque tem momentos... ela gosta, ela se identifica, mas não quer dizer que ela não gosta do outro se você não vai fazer os outros. Quando a gente faz análise de paleta de cores com as consultoras de imagem, eu não retiro do meu guarda-roupa as cores que não estão na minha paleta. Eu aprendo a usar as outras cores ao meu favor. Então, se eu... Às vezes, assim, Ju, qual é teu estilo de decoração? Eu não tenho estilo de decoração, não, gente. É o do dia. É o que eu tô afim de fazer. Qual é a minha proposta? Qual o meu propósito com aquela mesa? Aquela mesa. Isso. Aí, você vai dizer, com aquilo ali, eu me encaixo mais nisso, eu me encaixo mais naquilo, eu me encaixo mais... Por exemplo, Dia dos Namorados. É uma data romântica. Tem que ser mesa romântica? Não, lógico que não. Você pode fazer uma mesa clássica, você pode fazer uma mesa... Você pode fazer uma mesa moderna, você tem vários estilos dentro do romântico que você pode fazer. Você pode fazer uma mesa rústica. Porém, é uma mesa difícil para você fazer em alguns estilos do contemporâneo. É uma mesa mais difícil, porque a proposta, a pegada do contemporâneo é diferente. Não dá para botar um romantismo ali. Não é porque você botou um coração vermelho na mesa que aquela mesa virou uma mesa romântica. Mesa romântica. Muito isso. A pessoa põe lá uma mesa com um jogo branco de babado, aí bota um talher de bambu e taca lá, mesa rústica. Não, gente. Mesa rústica. Não é. O estilo, qualquer estilo, ele é um conjunto de itens, cores, texturas, são todas juntas. Então, você pode ter uma peça de determinado estilo na sua mesa e aquela mesa tem estilo? Não, ela é uma mesa que eu quis fazer, que ela está harmoniosa, ela está bonita, mas ela não necessariamente está seguindo algum estilo. Gente, isso já aconteceu comigo. Eu fiz uma mesa, eu achei a mesa bonita e eu queria botar alguma coisa na legenda e eu mostrei para Ju. E eu falei, Ju, que estilo tem essa mesa? Ela falou, nenhum. Nenhum. Isso. Tem várias coisas, a mesa tá linda, tá harmoniosa, tá bonita, vai em frente. Mas ela não tem um estilo
Isso. Você pode usar as peças que você gosta em harmonia, uma harmonia de cores, uma harmonia de elementos, mas ela não ter um estilo definido, porque para ter um estilo definido, ela tem que estar contemplando todos aqueles Isso. comuns. A gente vai falar nisso. Estilo rústico, aí a pessoa bota uma rosa lá no meio. Não é mais. Isso. Então tem que estar com tudo alinhado. Então você pode fazer com os elementos que você goste, desde que eles estejam em harmonia e ele não necessariamente ter um estilo definido aquela mesa. É igual uma decoração de casa. Tem gente que gosta de algumas coisas modernas, uma pincelada clássica, gosta de um tom de cor mais sofisticado, gosta como eu, que eu gosto de uma cristaleira que é uma coisa clássica, mas eu gosto desse tipo de luz aqui que é mais moderno. Então eu juntei tudo. Tem um estilo na minha casa? Não, tem o meu, né? Tem o meu gosto, né? E aí vai a segunda pergunta aí, Ju, que é uma coisa que as pessoas... Você falou logo no início, e, gente, eu tô vendo que a Ju estava, eu também, mas me fala se for necessário para eu chamar ela de novo, se for... Mas eu acho que tá dando para entender bem, né? Eu, pelo menos, para mim, tá entrando bem. A gente tem um número imenso de estilos, né? Você tem um curso sobre isso. Mas eu acho que tem 3 estilos que dominam o linguajar e o todo dia que a gente vê, né? Que é o romântico, o rústico e o clássico. São os 3 que a gente mais ouve, que as pessoas mais se reportam a ele, né? Principalmente o romântico, botou uma flor, já está com o romântico, botou um talher de bambu, já estou no rústico. Então, fala um pouco das características desses 3 estilos que é mais... Perfeito, Rô. O clássico, realmente, como a gente fala, o estilo clássico, o nome já traz a característica, né, que retrata muito uma elegância, uma coisa mais antiga. O clássico, ele veio, foi o primeiro estilo após a pré-história. Então, por isso que a gente vê uma incidência tão grande de algumas características da arquitetura romana, arquitetura grega, a gente vê muito nos castiçais, os formatos que você olha e parece que tem uma coluna grega. Você olha e faz, poxa, isso aqui parece ser antigo. Às vezes o antigo, mas o clássico, ele também traz muito a parte das características que a gente diz assim, um pouco mais delicadas. A gente pode ter um prato de cerâmica no clássico? Pode. Mas o que predomina no clássico é a porcelana, pela questão da nobreza. A gente vê muito o uso dos metais, as bordas metalizadas, aqueles frisos dourados, que era o que a gente tinha muito na época. Quem usava esses itens eram pessoas da nobreza. Então, a gente associou muito, a gente vê... Quando a gente vê, meninas, às vezes, na realeza, tivemos agora a coroação do rei. Ali a pessoa faz, ali obrigatoriamente foi estilo clássico. Engano. A gente, em muitas decorações ali, predominava o romântico, pela predominância do convite, que eu fiz um post sobre isso. Isso, exato. Como que o convite dele era totalmente floral. Exatamente. E não tem nada mais clássico do que uma coroação. Exato. Então, completamente floral, colorido, completamente. Né? Eu fiz um post sobre isso. Quando a gente tem imagens de banquetes, até, né, embaixadas e tudo mais, você vê que predomina mais o clássico. A gente usa poucos elementos, a gente usa os elementos obrigatórios à mesa. O mais limpo possível, com pouca textura, pode ser uma porcelana trabalhada, que eu olho e falo, eu bato o olho e falo, isso aqui é bem antigo. Mas é uma porcelana que eu também vou poder usar em outros estilos. Por exemplo, quando a gente fala, ou eu vou colocar um arranjo grande no meio, um grande mais delicado, ou eu coloco obrigatoriamente simetria. Eu tenho que colocar um castiçal de um lado, eu tenho que colocar do outro lado. Nada de colocar um alto, que a gente defende na mesa da gente. Altura e simetria, movimento. Esse movimento no clássico não existe. As recepções formais, onde a gente vê as mesas mais formais em estilo de jantar.
não a respeito de realeza, tá? É um cardápio formal, um serviço à francesa, um serviço à inglesa. Na maioria das vezes, predomina o clássico. Porque eu vou trazer leveza naqueles itens. Por exemplo, o nosso prato branco, que é a nossa louça branca tradicional, que todo mundo tem, que faz parte do guia básico. Essa não é uma porcelana, essa é uma cerâmica. Mas a borda dela tem um traçado bem discreto. Uhum. Aí eu consigo usar esse prato em qualquer estilo. Principalmente no clássico, porque ele é delicado. Se eu já pego outra louça branca, como essa aqui, bolinha branca, eu já não entro no estilo clássico. É prato branco, mas a sensação, a ideia do grosseiro não entra no clássico. Por isso que no clássico é tão comum a gente usar cristal, porque o vidro ele é mais grosseiro, mas tem que ser, gente, não tem mais nada que tem que ser. A etiqueta do terceiro milênio traz essa. Você tem seu copo de vidro? Faça só seu copo de vidro. Eu não vou montar uma mesa clássica, por exemplo, com uma toalha de mesa super floral. Não bate. Porém, no clássico, eu consigo trabalhar arabesco. Porque os arabescos estavam entalhados nas colunas gregas. As igrejas tinham arabesco, fazia parte da época. Então, o arabesco veio no tecido. Então, dependendo da estampa, você pode usar sem nenhum problema no clássico. Com as cores que os definem, cores mais sóbrias. O bordô, o azul, não o azul celeste, é algo mais fechado, né? O azul escuro que a gente diz, aí a gente tem a saturação do azul mais quente. O verde militar, eu não vou botar um verde neon numa mesa clássica, não dá, porque é a sobriedade, é a leveza. Sobriedade. Vocês já devem ter visto muito, todo mundo aqui já visitou ou já viu o museu. E toda vez que a gente chega lá, a gente fala em museu, mas você já vê em dias atuais em mesas aí. O que é que acontece? Pratos com brasões. Brasão da família é isso que a gente usava muito a realeza. Mas não é, eu conheço várias famílias que têm seus brasões e fazem as pinturas nas cerâmicas e porcelanas. Essa é uma característica do estilo clássico, que era quem chegasse naquela mesa ia entender que aquela mesa tem um dono, era poder. Era mostrar, minha família ela é nobre, ela tem um brasão. Então, isso é uma característica do clássico. Né? E por isso que a gente tem muita prata, muito dourado. Aí eu tenho que usar prata. Pronto, minha irmã usou um talher que ela comprou no antiquário domingo. Gente, a faca. Eu disse, ela vou fazer uma postagem sobre aquele faqueiro dela. É uma coisa gigante, faraônica, de prata, não sei o quê. Gente, não é funcional aquilo ali, nos dias de hoje. Mas tá lá, é prata. Prata, a gente botou na mesa. Por exemplo, esse meu prato é uma porcelana. Comprei agora, gente. Não é antigo, não. Não tem que ser antigo. Então, é uma prata verde musgo. E aqui, ó, dourado aqui e aqui. Esse é um prato que eu consigo usar tranquilamente numa mesa com estilo clássico. Porém, eu sabendo as características dos estilos, eu consigo usar em qualquer outro estilo também. Mas, por exemplo, já no rústico, ele não bate tanto, porque ele é porcelana, ele é muito delicado. Então, não é porque ele é verde musgo que eu vou botar no estilo rústico. Né? Então, o próprio nome está dizendo, vela, clássico, tem que ter vela. Por que a gente fala da vela obrigatoriamente? Porque naquela época não tinha luz, não, gente. Então, naquela época, toda a mesa era candelabro, castiçal, candelabro, lustres de vela. Então, por isso que ele era tão característico. Lógico, a característica veio também. Mas ele não vem por conta da vela, ele vem por conta do castiçal.
que vai vir ou no inox, um aço escovado, ou uma cerâmica mais robusta, que parece as pilastres. Então, tudo isso você pode brincar. Um candelabro grande de 3, 4, 5 hastes de vela. Porque naquela época a gente usava. Lindo, às vezes bota só ele no meio, não precisa de mais nada. Porque são peças que têm história. Então, aí a gente faz, o menos é mais no clássico. O clássico ele é mais purista, né? Exato, o clássico tem uma linha mais pura, né? Mais sofisticada, mais pura. São menos elementos e elementos carregados de significado, de classe. Isso. Então, é um talher mais robusto, bonito, ou de prata, ou de inox de muita qualidade. Isso. É uma porcelana mais fina, ela pode ter um friso, mas não é uma porcelana ou um prato que você mostrou com um detalhe muito pesado. Não. São os copos ou de vidro ou transparentes, ou mesmo que sejam aquelas taças coloridas, mas são aquelas taças trabalhadas. O arranjo, ou ele é mais baixo, ele é mais leve, né? Os elementos todos juntos, eles fazem um conjunto leve. Conjunto Por exemplo, você não vai fazer o arranjo, como você falou agora, no estilo clássico. Por exemplo, vou comprar flores brancas. Branco está em todas as cores de paleta que possível. O branco está lá porque ele é neutro. Então, quando eu vou comprar para fazer um arranjo no estilo clássico, gente, eu não vou comprar flores tropicais brancas. Porque não bate com o clássico. São flores mais tradicionais. Qual a mais tradicional que eu tenho aqui? Vá na rosa branca, o botãozinho mais fechado. Isso. Então, você vai numa delicadeza, na leveza. Tem que ter flor? Não. Você pode usar só folhagem, se você quiser trazer a natureza para a mesa. Exato, faz algo mais alongado. Então, por isso que a gente diz que é um conjunto de características. Exatamente. Não é apenas a porcelana, não é apenas tem que usar prata. Não, metal. O metal, ele está presente em todos os estilos. Nas suas devidas proporções. Vai investir alguma coisa, investe num talher, um conjunto de garfo, faca, isso. De boa qualidade em inox ou numa coisa assim, porque você vai usar ele em todos. Em todas as mesas, com estilo, sem estilo, em todas as mesas. Né? Você não vai errar. Então, é um conjunto. Você tem que usar toalha de mesa. Hoje em dia, a gente sai um pouco dessa obrigação do tem. Por quê? Antigamente só existia toalha. Então, por isso, a mesa tem que ser? Não tem que ser. Porém, no estilo clássico, você vai usar mais elementos, mais talheres, mais pratos, vai ter mudança de serviço. Então, naquele momento, a toalha acomoda melhor. Mas, se você tem um jogo americano grande que acomode realmente tudo direitinho ali. Não é o jogo americano de 36 por 46. Não. É um jogo americano maior. No estilo clássico, normalmente se usava o guardanapo 50 por 50. Que hoje em dia já mais não. Porque era o guardanapo de banquete, que era associado ao banquete. Mas eu posso querer fazer aqui uma mesa clássica para comemorar minhas bodas. Problema nenhum. Então, eu vou adaptar o meu guardanapo 45 por 45 nessas cores. Não vou estar trabalhando renda, porque o pessoal escuta renda, bordado, e associa a item caro de valor. Mas a renda e o bordado não era usado, ela nem existia no estilo clássico. Então, mesmo que você tenha um jogo todo bordado, uma renascença que a gente tem muito aqui, toda bordada, ela não vai se encaixar no estilo clássico. Por conta da textura. Então, nem tudo que é branco é clássico, nem tudo que é madeira é rústico, nem tudo que é vela é clássico ou romântico. Então, a gente tem que entender essas fases. Né? E aí o raciocínio vai brilhando, você começa, poxa, por isso que eu olhei para aquela minha mesa e não gostei daquela junção. Tipo, o olho não bate. Você bateu o olho e faz, não tá legal, mas você não sabe por quê. Porque você misturou elementos. Harmonia. Harmonia é fundamental. A gente bate nessa, né? E aí... A ideia... Isso. Seria liso, né?
Seria, deve ser, jogo seria americano, liso. você Sim, pode seria liso, Marcelo. Você pode entrar com um arabesco de uma cor só, que o arabesco ele tem um discreto relevo, mas É um é tom uma sobre tom estampa. quase, né? O bege no Isso. bege, o branco no branco, Você o pode cinza no pegar cinza. uma Ele é listra. aquela coisa que, dependendo da luz, você vê o desenho, né? É aquela Exato. coisa Você pode muito pegar uma suave. listra, Marcélia, uma listra tom sobre tom. Você pode pegar o jacá. O jacá agora. Gente, o jacá é um tipo de tecido, não é a estampa. Então, quando você pegar o jacá, você vai ver qual estampa segue essas características, porque ele é um tecido mais encorpado na maioria das vezes. Né? Então, o jacá, na maioria, porque eu já estou vendo o jacá é bem flexível. Então, você pode usar estampa, não tem que ser obrigatoriamente liso. Você pode trabalhar essa estampa na saturação do bege, da cor. Tem que ser bege? Não, você pode usar uma toalha bordô com seus itens brancos, prata, dourado, e vai ficar lindo. Vai ficar o quê? Porque a gente diz o que a gente busca. A gente faz, que mesa elegante. Cara da riqueza. A cara da mesa. Por exemplo, você não olha para uma mesa, gente, fala a verdade, você não olha para uma mesa rústica e você diz, que mesa elegante. Não, a sensação é outra. É outra. Você entra em êxtase, mas não pela elegância. Né? Então, já que você falou um pouco do rústico, para mim. Oi? Travou aí? Travou? Foi? Travou um pouco para mim. Tá aí, Ju? Tá dando uma travada, Rô. Mas você tá aí, né? Tô. Tá todo mundo vendo? Tô aqui, tô aqui. Então vamos embora. Vamos seguir. Se essa coisa parar, eu entro de novo. Não, ninguém tira da gente aqui, não. Pelo amor de Deus. Então vamos seguir. Já que você falou agora um pouquinho, vamos entrar no rústico, que é um tema. Bom, eu adoro, rústico. Né? Gente, somos apaixonadas pelo rústico. Eu conheço poucos. Olha, quer agradar alguém, vai no rústico. É difícil alguém não se identificar com o rústico. Porque o rústico, gente, vem do aconchego. O rústico, ele só não está associado atrás, né? E isso, ele não está associado a uma fase histórica, relativamente. Ele está associado ao aconchego da vida no campo. Eu trazer realmente, aproximar a fazenda, as casas das grandes cidades. Então, veio com essa ideia. Tem coisa melhor quando a gente entra num hotel, numa pousada, é todo de madeirazinha, aquela luz de penumbra, lareira ou não, você vai fazer, ai, que delícia esse lugar. Você não vai dizer nunca que é elegante. Aconchego, né? O rústico traz esse aconchego. Você se sente acolhido, abraçado. Né? Então, devido às características. Porque quando a gente falava casa do campo, era a casa toda de madeira, né? Era aquela madeira grossa. Por isso que é o quê? Rústica, pesada, bruta. Que ele pegava o tronco da madeira, cortava no meio e fazia as paredes. É uma coisa muito grosseira. Tanto que nos dias de hoje, gente, a gente fala estilo rústico, mas dentro do rústico nós temos 3 outros estilos que têm as mesmas características, porém para os dias mais atuais. É o rústico de dentro do apartamento. É aquele rústico dos dias de hoje. Então, que a gente chama o novo rústico, que eu não tenho como fazer minha parede de madeira. Então, eu vou adaptar aos dias de hoje. Então, é um rústico mais suave. Tem gente que faz, é um rústico moderno. Não, gente, não é um rústico moderno. É o nome de um estilo, se chama novo rústico. A gente tem o que se chama farmhouse. É um estilo rústico, que era típicas fazendas americanas, que as madeiras não eram brutas, casas de madeira, mas já mais leve, de cor, que são até os dias de hoje. E que a gente levou para dentro de casa, quando a gente começou a trabalhar a cozinha de azul royal, a cozinha verdinho, clarinho. É o farmhouse, eu trazendo aquela casa lá da fazenda americana para dentro do meu apartamento. Então, são características. E no rústico, a ideia é sempre o quê? Trazer realmente o bruto. Então, eu vou ter a presença da pedra, obrigatoriamente eu vou ter uma presença da pedra. Lembra as paredes de pedra, as lareiras de pedra. Como é que essa pedra vem na minha mesa? Uma travessa de mármore. É uma pedra. Quando eu trabalho o prato
quando eu trabalho prato orgânico, como esse, por exemplo, aqui, ó. É Isso. pedra, um similar de uma pedra orgânico, ele é todo irregular, porque a ideia é como se ele tivesse pego a pedra e lapidado. Então, esse meu pires, que eu uso no rústico, eu uso no estilo chamado orgânico. Orgânico. Tá? Então, já é outro estilo Vai lá no pra contemporâneo. lá não, senão o povo vai Não, querer vou que você não, vou fica ficar aqui no rústico. Mas para você ver que quando... Eu não vou dizer esse prato, ele é rústico. Não, eu uso ele Não tem nada, no como você rústico falou, porque não tem ele nada simula porque pedra. é. Entendeu? Ele usa na pedra. Por exemplo, a paleta de cor do rústico. Já tem outras coisas aqui, já vou mostrando. A paleta de cor do rústico. Eu vou... Gente, que você tá na floresta. Olha para a janela. Tu tá num casebre no meio da floresta. Tu abre a janela de madeira, aí você já vê todo o degradê da madeira. Quando você abre, você vê o quê? Mato. Então, todo o degradê do verde tem ali. Você vê o barro, a areia. Então, a gente vai, dependendo da estação do ano, as folhas mudam de cor. Por isso que entra o mostarda, o bordô, por conta da natureza. A natureza, ela está presente em todos os estilos, porém, com características diferentes. Por exemplo, eu falei da rosa no clássico. Dá para usar a rosa no rústico? Gente, não dá. Desde quando tu tá no meio da floresta e tem um pé de rosa brotando? Não tem. Vão ter outras flores. Tem que então, ter uma coerência, gente. Isso. Tem que ter coerência em todos os estilos. Eu vejo muito isso. A pessoa bota lá um jogo com uma opção de característica rústica que tá com PG de rosa. Exato. Gente. Aliás, quando a gente diz o bordô, a flor, ela tem que combinar. Você vai fazer uma festa junina, né? Vai sair um pouco de estilo, entrando um pouco de termo. Você vai fazer uma festa junina, as flores são as flores do campo. É o girassol, é a flor amarela. As flores, elas têm que estar em harmonia com a mesa que você vai montar. Perfeito. Isso é importantíssimo. Eu falei no bordô. Faz lá uma mesa no bordô. O bordô está presente no clássico. A cor bordô está lá também. E ela está aqui no rústico. Então, não é porque eu comprei um botão de rosa no vinho que eu vou pegar e vou... vinho tá no rústico, vou colocar aqui. Não, porque essa flor, ela não tem nada a ver com o estilo rústico. Então, a gente vai trabalhar tudo que for nesse terroso. Nota aí, gente. Tons terrosos. Desde o bege até, passando pelos alaranjados, pelos vinhos, tons terrosos. Esse prato, vou dar um exemplo bem claro de tema e estilo. Esse prato todo mundo conhece da Oxford, né, da linha Cactus. Ele tá, lógico, uma estampa de cactus. Então, eu posso fazer minha mesa com tema de cactus e trabalhar os cactos, o cacto aqui, trabalhar na roupa nesse estilo. Posso fazer uma decoração, eu que estou aqui em Pernambuco. Vou fazer uma mesa mais sertaneja, coloco lá o meu sertão, porque eu tenho muito cacto, estou usando o tema cacto. Porém, eu estou trabalhando um prato que ele é todo cheio de textura aqui. Aí aparece um pouco para vocês, tá vendo? Tem uns relevos aqui, né? E é na cor da natureza que a gente encontra no meio do mato cacto o tempo todo. No meio das pedras tem cacto. Eu que digo aqui no meu sertão. No meio nasce cacto para tudo quanto é lado. Né? Então, a gente tem... Aí, resultado, eu tenho um material orgânico com a presença toda terrosa, até o roxinho aqui terroso, com a presença da natureza. Então, eu uso no tema e no estilo rústico, totalmente esse prato pode estar ali. Ju, o teu tema é cactus? Não, gente, eu estou usando uma mesa rústica. Porque a natureza, ela não tem que vir obrigatoriamente no vaso. Ela pode vir no seu PG. Eu tenho PG de cactus nessas cores. Então, tá tudo... Agora, se eu já boto PG de cacto, prato de cacto, decoração de cacto, ela deixou de ser rústica, ela virou tema. E você pode também pegar um jogo americano verde musgo, bota esse prato e faz sua mesa. Tem algum estilo? Não, não tem. É uma mesa harmoniosa, bonita,
E não tem estilo. Não tem. Então, gente, não, Você não fica tem que preso nisso. Tem que ter um estilo. Não, ela tem que ter harmonia. Isso. Harmonia de cores. Ó, não é porque esse meu jogo americano, tá aqui porque eu usei na live ontem. Não é porque esse meu jogo americano, um verde mais fechado, ele tem uma saturação de verde, que eu vou dizer assim, dependendo dos elementos que eu usar na mesa, eu consigo fazer uma mesa rústica com ele. Porém, essa estampa não é tão frequente, eu trabalhar geométrico, arabesco, não é tão frequente no rústico. Não é porque, por exemplo, eu tenho esse jogo americano aqui, que eu vou conseguir deixar essa mesa rústica. Porque esse bordado me leva muito para o romântico. Bordinho. Que é nosso próximo estilo. Esse. Que é o nosso próximo estilo. Isso. Então, a gente tem as características que a gente precisa entender para realmente poder definir. Então, cor, textura, quais então, os materiais anota, que tem. gente, o rústico. Paleta terrosa. Isso. Elementos De naturais. algum tipo de madeira. Pedra, fibra. O verde obrigatoriamente tem que estar na mesa, seja num cacto, seja num arranjinho, no que você quiser. Então, anota. Ih, a Ju travou para mim. Ai, minha nossa senhora, achei ficar nervosa, gente. Travou para vocês, gente? Tem alguém aí que possa me dizer se está travado? Ai, meu Deus, o que a gente faz? Eu fico tão nervosa quando esse... Peraí, já ouvi seu som. Você voltou a ouvir. A sua imagem ainda não. Você ouvir você, por exemplo. Foi, Rô? Gente, quando vocês se imaginam num chalé no meio do nada, o que é que sempre tem em cima do sofá? A gente sempre tem tecido do sofá mais grosseiro, um tecido mais grosseiro, um tapete mais grosseiro. Que é uma manta, geralmente feita à mão. Então, ela é manta. lã, ou ela é o tear. O tear, Isso. ele é mais grosso. Exato. Ele não é um bordado, ele não é uma peça fina, né? É um artesanato diferente. Então, por isso que o artesanato, ele vem pro rústico também. Que lembra você tá naquele sofá, naquela manta, um tecido muito, além de robusto, um tecido muito frequente, o xadrez. Por isso que a gente tem tanto xadrez no rústico. Porque era o que se usava ali, é o que elas tinham, elas faziam manualmente os materiais. Então, por isso que o artesanato sempre... Por isso que eu gosto tanto, porque eu me identifico muito com essa parte da valorização cultural, do artesanato, e qualquer peça nisso aí vai entrar. Eu não tenho que ter o que tem de um lado, essa simetria no rústico, porque o rústico é bruto, ele é rude, né? Ele é grosso. Mas ele é lindo. Mas ele é lindo. Então, se você tem um castiçal pequeno, do outro lado bota um grande. Você não tem que ter de dois. Por isso que os ferros entram tanto no rústico. Ferro de qualquer tipo, de qualquer material, em qualquer formato. Não é só talher, não estou falando de talher. São as peças que você pode usar no teu centro de mesa. Qualquer tipo de ferro, porque se usava muito ferro, era instrumento de trabalho para o homem do campo, das fazendas. Então, são elementos que vão caracterizar. E volto a falar, o verde está presente em todos os estilos. A natureza é em todos os estilos. Não é porque tem verde que é urban jungle, não é porque tem verde que é rústico. Ele está em todos, nas suas devidas proporções e características de tipos. Né? Então, é mais ou menos por aí o rústico. O caminho do rústico é mais ou menos por aí. E ó, o rústico é caminho de volta, né? Começa o rústico, nossa senhora, caminho. Vamos falar do romântico. É que caiu o negócio. Então, gente, voltando, enquanto eu tô falando de romântico, ó, meninas, por exemplo, esse castiçal que tá atrás de Rô, que ela saiu anos no clássico, porque ele é em haste longo, como eu super vou usá-lo no estilo moderno. Então, ó, é um castiçal que você usa caracterizando muito bem esses dois estilos, só pegando o gancho que ela saiu, deu para ver. Exatamente. É um castiçal super ó. Perfeito. Ele se encaixa muito bem. A cochila aqui. Eu posso usar. Ó, por exemplo, eu posso usar a Ju. Ela é bambu. Pronto. Aqui é
aquele antiquário que eu acho... Rô, travou Olha, tudo. de cristário. E um mix de cor. E que eu acho que bonito. Tem estilo, não. Ai, gente, para vocês. Volta, Rô, volta. Voltou. Voltou? É a internet dela. Voltou. Gente, Por exemplo, esse tá seu castiçal. Eu falei que o rústico é grosseiro, ele é rude. Mas, por exemplo, não tem que ser um castiçal grosseiro. Gente, será que... Justa, meu... Gente, pelo amor de Deus, não tem medo. Ai, meu Deus. Tá aparecendo bem. Ju, você... Travando muito. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Travando, tá cortando. É. Tá cortando. Vejam só, meninas, vocês estão me ouvindo. Esse castiçal que Rosalie mostrou agora, ele não vai ser... Você pode usar no rústico também, mesmo ele sendo alongado, fino, porque ele é metal. Devido ao material dele, não tem que ser tudo grosseiro. Não, você está usando o material. Não no sentido de grosseira, mas de rusticidade, né? Isso. É isso que a Ju tá trazendo, é a então, rusticidade. Então é uma coisa artesanal, coisa que não é tão sofisticada. Então ele tem uma rusticidade ou na confecção, ou no tom e tal, não necessariamente fruta. Isso, exatamente. Para depois não pensar que só é rústico se for muito grosseiro. Não. Pode ser delicado ou pode ser grosseiro. O que importa é o material. O material que ele é utilizado. Então não tem problema. Quando a gente sai, gente, o primeiro estilo, quando a gente sai do clássico, a gente, pela história, eu volto para a história, a gente cai no estilo romântico. No clássico, era tudo casadinho, tem que dar tudo certo, tem que ser tudo simétrico. Era literalmente o pode e não pode. A regra era essa. Quando eu entro para o período histórico do romantismo, então eu venho ali com a galera que quer quebrar as regras. Eu venho ali com o pessoal que quer revolucionar. Então, essa ideia do que o românticozinho é tudo perfeito, não. A ideia era outra. Isso foi romantizado. Tá? Foi romantizado. A palavra romântico mudou, né? Isso, exatamente. O estilo, ele veio das características revolucionárias daquela época. Então, se era tudo bem clean, entrou tudo pesado. Então, por exemplo, no romântico, eu vou entrar com textura, eu vou entrar com robustez, eu vou entrar com a paleta de cor que ela pode ser sóbria, mas ela também pode ser quente. Eu posso usar o azul marinho na mesa romântica? Lógico que você pode, sem problema nenhum. Esqueça que o romântico, primeiro, tem que ser vermelho, coração e flor. Isso foi fantasiado. Esqueça que o romântico tem que ser candy color. Esqueça. A gente tem conjunto de características. Por isso que eu disse que o prato branco, esse prato branco, com essas bolinhas aqui, ele pode ser tranquilamente usado no romântico, por conta da textura. Que é o prato que eu tenho. Tranquilamente no romântico. Tá? Se teu prato ele tiver aqui aquele monte de fissurazinhas, aquele trabalho bem relevo, é mais romântico ainda. O romântico babado, é o exagero, é nervura, é você laço, pegar todos os bordados. É over. A gente vai ter
é artesanato, vai. Por isso, gente, que o crochê é romântico. Porque ele tem volume, ele tem textura. É uma das mesas mais difíceis que tem de fazer. Muita gente diz, adoro romântico, porque ela quer aquele colo, florzinha, velhinha, tudo bem zen. Aí ela tá no romântico. Ela gosta de uma mesa suave. Ela gosta de uma mesa suave e romântica. Suave. Floral. Mas não com as características do romântico. Por exemplo, uma coisa muito clara da história. Vocês aqui, todos nós estudamos o barroco e o rococó como estilos de literatura, mas eles são estilos de decoração. E quando a gente visita as igrejas de Minas, por exemplo, que é onde a gente tem muita igreja barroca, quando a gente entra lá, aquilo ali é a característica fundamental do barroco. É o over. Que é o estilo é o over. Romântico. É o over do over, é tudo. Isso. É ouro, é babado, pesado. É flor, é tudo. Botou tudo. É a gente bate o olho. A gente bate o olho e faz, eita, doeu. É tudo misturado, com muita textura, muito brilho, muita informação. Muita cor, tudo grande, muita informação. Ele é um estilo romântico. Quando eu venho para o romântico, eu vou ter flores predominando, porque lembra na literatura, onde era que as pessoas apareciam sempre lendo. Naquela época. Nos campos, nos jardins. Nos campos, nos jardins. Então, temos que ter flor. No romântico, tem que ter flor. Seja no PG, seja na estampa, seja na decoração propriamente dita, seja no prato, como por exemplo, seja como no prato, a estampa floral, que ela pode ser pequenininha e ela pode ser grande, não tem tamanho. E nem cor, e nem se é jardim, se é flor do campo, se é girassol. É flor. É flor. Foi flor, é flor. Então, gente, não existe o estilo floral. Isso. O floral, ele está dentro do romântico. Exatamente. Posso usar flor nas minhas mesas? Em todas as mesas você pode usar flor e ela não necessariamente é uma mesa romântica, ela não necessariamente é uma mesa com estilo floral, tá? E então, você de novo, estilo tem que estar tudo junto. Tudo junto. Se você vai usar um elemento, seja uma flor, seja um jogo de crochê, você vai estar usando coisas que você gosta em harmonia, simetria, proporção, mas não necessariamente aquilo é um estilo, né? Esse jogo americano, na hora que você bate o olho, você diz logo, ah, que lindo. É romântico. Porque é um jardim, as cores, o pássaro, a natureza viva na minha roupa de mesa. Agora, quando eu já pego isso aqui, que eu tô com arabescos, ela já não vai me trazer o romântico. São arabescos. Eu tenho ramos de folhagens, mas numa cor que não me aproxima do... Ah, entendeu? É diferente a sensação. Quando você olha o romântico, você pode usar cor quente e cor fria sem nenhum problema. Mas trazendo essa característica, se você vai ter um artesanato, você vai ter artesanato. Mas é um artesanato mais grosseiro. Esse meu jogo é crochê, é fininho, mas é crochê. Eu tenho textura, é uma linha fina. Mas é textura. Também vou usar. Você pode usar o bordado, você pode usar a renascença, você vai usar suplá, aquele suplá todo irregular, que a gente vê muito, suplás com muito relevo. Aquilo ali é extremamente do romântico. Aí a pessoa faz, ah, mas é aquele suplá da Wolf, de bolinha, tão delicado. Não é romântico, gente. Wolf nunca vai ser romântico. Wolf é moderno, que não é contemporâneo. É outra proposta. Agora, o meu branco de bolinha vai ser... Mas o Wolf incolor de bolinha não vai ser romântico. Eu posso usar as fibras, as franjas, tudo isso eu uso no rústico e no romântico, porque é artesanato. Vai depender das
características que são diferentes. As velas, porque lia-se à luz de vela. Não é porque é natural, casal, amor. Não, era porque a gente lia à luz de vela. Então, por isso que ele está presente, porque ele está associado com o período histórico. Por isso que a gente usa tantos livros na decoração do romântico. A gente bota 3, 4, 5 livros em um vasinho ali. Quanto mais antiga a capa do livro, mais romântico ele vai ser, essa tua mesa. Então, o que que a pessoa... eu estou ensinando, né, Marcelo? Eu acho que eu estou no palco. Estou achando que eu estou no palco. E tá. Então, você... não deixa de ser. Então, na hora que a gente coloca os livros, tem um estilo que caracteriza dentro do romântico. Mas é romântico. Você colocar os livros ali com um castiçal, com flores, já é um cantinho romântico. Não tem que ter literalmente tudo. Então, você vai predominar. Isso. Então, vamos responder duas perguntas que estão aqui. Primeiro, a Linda Lícia Magalhães botou. Significa que um só elemento não define o estilo? Exatamente isso. Um só elemento não define o estilo. O estilo é um conjunto de elementos e características que vão trazer uma unidade, uma definição para aquela mesa ou decoração. Roupa de mesa de crochê, qual estilo seria? Depende do que você vai botar junto. Com certeza não é clássico. Nunca que um crochê vai ser clássico. Não. Mas se você tem lá o seu jogo de crochê naqueles tons terrosos e você segue toda a linha de um terroso, toda a linha de um rústico, porque ele tem textura, ele é uma textura mais, principalmente se for aquele jogo de crochê mais grosso, né? Aquela linha mais grossa, ele mais rústico mesmo. Exato. Mas você pode botar uma mesa de crochê e não ter estilo nenhum. Isso. Pode misturar com o seu jogo de crochê na mesa, lindo, com o seu prato. Quando usar o jogo de crochê, é só o jogo de crochê na mesa. Jogo de crochê não é suplá, jogo de crochê é jogo americano, jogo de crochê tem textura, volume, desenho e cor. Então, ele tem um peso muito grande, então ele reina absoluto na mesa. Use o seu jogo e não se preocupe. Se eu estou usando o crochê, eu estou no estilo tal. Não, o único estilo que realmente ele não entra é num clássico, né, Ju? Acho que no clássico, não. Tá? O crochê define muito bem o romântico, mas não é exclusivo do romântico. Exatamente. Vai do que você vai completar a sua mesa com aquilo. Né? Aí por isso que às vezes a pessoa bota o crochê, bota um monte de elemento delicado em cima e faz a mesa não tá realçando. Porque realmente o crochê não é para ser usado daquela forma. Luiz perguntou, se eu colocar um jogo de crochê, um jogo romântico, né? Um jogo americano romântico, com o prato incolor da Wolf, você quebrou o romântico. Sua mesa ela é romântica? Não, ela predominou o romântico se você for usando, porque o prato ele grita muito. Por isso que o talher, ele entra em qualquer das composições, porque ele é um detalhe, ele não chama tanta atenção. Ele não vai ser o teu elementual da mesa que eu bato o olho e faço, poxa, não. Mas o prato, o arranjo, o castiçal, as taças, elas definem muito pelo volume. Então, o prato, ele vai definir muito o teu estilo. Por isso que eu digo, não tem como... Por isso, nem todo mundo consegue fazer uma mesa 100% no estilo. Porque, na maioria das vezes, também não tem todos os elementos que nem precisa. E tá tudo bem. Você pode usar esse jogo nem toda mesa com o prato transparente, com um arranjo floral. E qual é o estilo? É o seu bom gosto, é o seu estilo. É isso ele não tem que ter o estilo. É isso que eu tô falando. Por isso que o tema da live é esse. Toda mesa tem que ter estilo? Não. Não. Ela tem, por exemplo, às vezes vezes o gosto, a sua harmonia, né? Mas não, então você pode usar o seu jogo americano lindo com o seu prato, fazer um arranjo belíssimo, o seu talher, as suas coisas e ele ser o quê? Uma mesa linda. E não necessariamente uma mesa com um estilo definido. Isso, você pode usar. Quando eu uso meu incolor numa composição assim, que, gente, tem técnica para usar o incolor.
Por isso que muita mesa não realça. A galera bota aí o incolor em cima de um jogo. Parece que tá realça. sem nada, parece que o jogo tá Entendeu? vazio. Então a gente tem técnica. Então a pessoa olha assim e faz. Minha mesa não está realçando. Ficou em que estilo? Às vezes eu estou no briefing de uma consultoria, uma aluna vem me perguntar ideias da consultoria, eu mando para ela um questionário. Como ela quer aquela mesa? O que ela quer usar? Pergunto, você tem algum estilo definido? Não. Você tem algum tema definido? Não. O que você quer? Aí ela diz, eu quero esse prato, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo, aquilo. Quando eu digo, você quer uma mesa no boho chique. Aí ela faz o quê? Isso é um estilo É o outro que você está usando e não sabe nem o que é. Então, agora você abriu minha cabeça e eu estou entendendo o que você quer. Ou, eu entendi agora, você quer um jantar bem clássico, diante do prato, dos talheres, da roupa de mesa. Então, vocês não têm que saber tudo. Porém, quando a gente está vivendo nossa mesa posta vida real, que todos esses estilos podem entrar na nossa mesa do dia a dia e na nossa mesa decorada, vocês vão aprender a usar o que vocês já têm em sua casa. Você vai entender, por isso que agora eu estou vendo que esse prato eu não consigo usar de jeito nenhum. Vou me desfazer dele, porque ele não tem nada a ver comigo, ele não combina com nada aqui. Eu comprei esse prato porque ele é bonito, mas agora eu estou vendo que eu não sei usar, por isso que eu não gosto. É porque ele não se identifica com você. Não adianta comprar porque é bonito. Que você gosta. Com as cores que você gosta. Então, você tem dificuldade para combinar, para harmonizar. Então, aquilo ali te trava. Então, na hora que a gente entende... Por isso que eu disse desde o início da live, da aula, porque isso foi uma aula. Né? Desde o início da aula que eu disse a vocês. A gente tem que entender o que a gente tem em casa, saber usar, ter a liberdade e não ficar se cobrando de tem que ter estilo. Não, não tem que ter estilo. Não tem. Você tem que saber o mínimo ali dos estilos para, eu quero fazer uma mesa rústica. E você saber o que tem que ter numa mesa rústica e dizer não apenas, eu fiz essa... Pronto, eu tive um problema, eu fiz um evento, eu fiz uma palestra sobre estilos no Cona Mesa há 2 anos e foi estilo rústico. Então, foi 1h30 falando de estilo rústico. No final, ele fez, vai ganhar uma consultoria comigo, manda mesa rústica, que a gente vai avaliar a mesa mais rústica de acordo com as características. E eu tive problemas seríssimos com algumas meninas que são consultoras de mesa posta, porque mandavam uma mesa 100% madeira. Jogo de madeira, prato rústico, prato mais grosseiro, aí talher de madeira, base de madeira, tudo de madeira. Minha mesa é rústica. Não é, querida. Você está fazendo uma mesa de madeira. Isso não quer dizer que é rústico. Você está fazendo tema madeira. É diferente. Né? Então, a gente tem que entender isso para... Pronto, Lindali, você vai dizer, quero fazer uma mesa... O que é que eu tenho aqui em casa para trazer o rústico? Porque aí você sai comprando tudo que é de madeira. Gente, não precisa. E não é, gente, é um castiçalzinho de vidro, de madeira. Por exemplo, eu fui para Minas, comprei um castiçal pequenininho de pedra sabão, que ele é rústico, ele é artesanal, pedra, mas o formato dele eu posso usar até no clássico. Fibra, pedra, madeira, tons terrosos, ferro, verde, metal, ferro, tudo na mesa. Tudo isso, então, entendeu? Então, você misturar. Posso fazer uma mesa, um jogo americano de tabuleiro e botar um arranjo, orquídeas, hortênsias e tal. Pode, construa mesmo, o seu. Exato. É por aí. Então, entender tem que ter estilo. Ela tem que ter bom gosto, ela tem que ter harmonia de cores, ela tem que ter tem que se falar. Se você tem uma mesa rústica, a gente tem que conversar com aqueles, né? Então, é mais... Tem que haver uma harmonia de cores, de peças, do que você quer. Mas não se preocupe que ela tem que ter o estilo. Aí você bota lá na legenda. Faz uma mesa com um jogo branco, todo cheio de babado na ponta, um PG de laço, aí bota como é que é? Talher de bambu e as madeirinhas de bambu no centro, assim, minha mesa rústica. Não vai. Você vai falar, não, querida, é sua mesa linda, mas não é rústica. Não, não vamos dar certo, gente. Não fique com isso. Muito boa. Exatamente. Que se pode misturar estilos. Juliana, rústico com romântico, por exemplo, pode. Tranquilamente. Como eu disse, domingo eu fiz um romântico com mix and match.
Agora tem técnica. O mix and match, gente, é um estilo. Tem técnica. Né? Então não é só misturar que deu certo. Muito pelo contrário, tem cada mistura aí dando errado, chega a dar um desespero, porque acha que é. Não, não é. Por isso que a gente que gosta, quer fazer, vamos aprender a fazer. Porque todos nós aqui, eu, Rosali, todos vocês que entraram nessa live, nós inspiramos alguém. E se você, por mais que você diga, eu faço por hobby, mas você posta e alguém gosta do que você posta. Você posta e alguém gosta e você torna-se referência para essa pessoa. Não tem que trabalhar na mesa. Gente, bora tentar. Se o possível. Porque as pessoas vão perguntar, as pessoas se direcionam a você. Elas vão, né? Então vamos fazer, vamos. Isso, por isso que eu falei no início da live. Quem está iniciando, por exemplo, quando alguém vem me procurar para o curso de estilos e criatividade, eu pergunto como é a tua rotina com a mesa, porque se é uma pessoa que está muito no beabá, ela não vai usufruir do conteúdo. Não vai porque ela ainda está muito, ela está em outra fase. Ela está na fase ainda querendo aprender, querendo comprar, né? Então ela está ali, ó, no engatinhar. Então a gente vai evoluindo. Eu vim aprender estilos quando eu senti a necessidade de estudar estilos. Porque no início era algo, ó, eu não estava nem aí. A mesa literalmente era minha, eu botava lá, ficava linda e eu não queria saber se combinava ou não combinava. Para mim estava perfeita. E é assim que tem que ser durante muito tempo. É quando a gente sente a necessidade. Eita, eu estou comprando, o que é que eu tenho, o que é que eu gosto? Se conhecer. Tem gente que diz, Ju, eu não suporto crochê, não tenho nada. Tá ótimo, você não tem que ter, não. Você tem que ter o que você gosta. Qual é o meu segundo prato? Qual é a tua roupa de mesa para ver o que combina mais? Então, é você, não sou eu, não é Rosali. É o que você gosta. Tem gente que faz, eu acho as mesas de Rosali linda. Eu não gosto das mesas de Rosali. Tá tudo bem. É o jeito de cada um. É a identidade de cada um. E nem isso quer dizer que é um carimbo. Ah, porque eu dei uma palestra de estilo rústico, o Ju só gosta de estilo rústico. Engano seu, querida. Eu tenho mesa de tudo quanto é tipo, porque depende do dia, da proposta que eu quero passar. Essa sensação do elegante, que moderno, que diferente. Isso reflete o estilo. Cada um tem um estilo. Né? Então, isso é muito gostoso. E você bota ele na hora que quer. Se eu gosto a pessoa fala, essa cor que representa, Ju. Já é uma identidade. Mas quando eu estou de branco, de bege, de cor clarinha, também estou me representando. Sou eu de todo jeito. Tem os dias da gente usar. A mesma coisa é a mesa. Tem dia que eu quero fazer estilo. Tem dia que eu quero misturar qualquer coisa e coloco e tá linda. Exatamente. Então se libera. Não tem que, a mesa não tem que ter estilo. Mas se vai usar, vamos aprender a usar. Né? Vamos identificar para você comprar melhor suas peças. Não estou estimulando ninguém a comprar. Se é para comprar, compra bem comprado. Compras assertivas. Assertivas. Exatamente. Isso é muito gostoso. E, gente, ó, a gente está aqui, eu e Rose, somos parceiras, ó, faz muito tempo. Muito tempo. Estamos disponíveis para vocês. Qualquer dúvida, manda um direct, chama. Porque às vezes a gente fica olhando aqui, ó, uma pergunta de vocês, a gente vai jogar lá pro feed para gerar conteúdo, porque a pergunta de um é a pergunta de um monte de gente. Por isso que a gente tem cursos, consultorias nessa área. Próxima semana eu estou abrindo a próxima turma do estilo bem característico meu, que trabalha cores, estilos e criatividade. É um curso longo, tá? Porque eu até pós-graduação na mesa posta. Então, é um curso mais para meseira, não é para profissionalizar ninguém. Várias alunas aprender a fazer, aqui, né? É para aprender a fazer melhor suas mesas. Né? Continuar encantando quem está por aí. Então, eu acho que nossa ideia era essa, né, Rô? Ficou mais alguma coisa? Passou até do tempo, já estamos com 1h15 aqui. Mesmo travando, voltando, voltando. Antigamente o Instagram já tinha cancelado a gente. Deus me livre. Gente, bom demais. Querida, como sempre, falando. muito, muito, muito obrigada. Você dá sempre uma aula, você sempre disponível, uma querida. E, gente, como entrou gente nessa live, muito obrigada. Em plena, né? Durante a semana, uma quinta-feira, 6 horas da tarde, e tanta gente aqui com a gente. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Ju, a você sempre minha gratidão. Gente, obrigada.
Esse é o coração de verdade, não é coração Esse romântico, é o coração. não, é coração de verdade. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para todo mundo. Beijo, E a gente vai tchau, falando, tchau. com certeza. Beijo.